Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus, no qual eu intitulei Os incrédulos sempre criam desculpas. Mas esse capítulo vai além. Temos alguns versos para meditar nele. E o que faremos a partir do verso 1 ao verso 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Da mesma forma é com esta geração. Por mais milagres que sejam realizados hoje, eles pedem uma evidência da existência de Deus. São incrédulos, são escarnecedores. Deus deixou a sua marca na história por meio de vários acontecimentos bíblicos, profecias cumpridas, vidas transformadas pelo poder do Evangelho, e a maior de todas as evidências, o próprio Jesus. Versos 5 ao 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Devemos tomar cuidado dos ensinos de homens afastados da verdade. Sejam mundanos ou religiosos, se não ensinam conforme a Bíblia, então devemos nos afastar de tais pessoas e de seus ensinos mentirosos. Verso 13 ao 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido desligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Infelizmente, muitas pessoas ainda não chegaram a esta conclusão e ainda têm a Jesus apenas como um personagem histórico. Mas, quando temos a real compreensão que vem diretamente do Espírito Santo, nossa vida não é mais a mesma. Existe transformação. Interessante percebemos também que Jesus edifica a sua igreja nele mesmo, não em Pedro. E esta mesma autoridade dada a Pedro é dada aos demais membros da igreja, os discípulos. Está escrito em Mateus 18, verso 18, que veremos daqui a 2 vídeos, e em João 20, verso 23. Outro fato importante a se destacar é que Pedro e os demais discípulos eram judeus. Portanto, a Igreja de Cristo, o cristianismo, teve início. Foi fundada, digamos assim, por judeus e não por gentios. Portanto, quem dita as regras são os judeus.
os apóstolos, depois a igreja. O evangelho alcança também os gentios, como foi no Antigo Testamento. Raabe, Ruth, os que saíram do Egito, Naamã, só para dar alguns exemplos. Não existe separação entre judeus e os gentios, né? Porque todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, eles agora fazem parte da Igreja de Deus, da aliança abraâmica. Outro detalhe interessante é que dar-te as chaves do reino dos céus, né, o que ligares na terra, aliás aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Aqui ele se refere, essa palavra inferno, à sepultura, né? Que foi traduzida aqui como inferno. Ou seja, aqueles que creem em Jesus não morrerão para sempre, mas serão ressuscitados, e a morte e o inferno, a morte e a sepultura, não poderão conter. É o que ele vai dizer também lá em Apocalipse, no capítulo 1. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E a sepultura não vai poder conter aquele que está salvo em Jesus Cristo. E o que ligares no céu e na terra, veremos também quando chegarmos no capítulo 18. Para que este vídeo aqui ele não fique muito longo, né? Versos 21 ao 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus passa a expor claramente aos discípulos que ele deveria sofrer e morrer. E Pedro, supostamente movido de compaixão pelo seu mestre, começou a reprová-lo. Mas isso vinha sutilmente da parte de Satanás, para que a humanidade não tivesse perdão. Versos 24 a 28 para encerrar. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O Evangelho é simples de se entender, não é complicado. Na cruz, Jesus deu a vida por mim, largou a glória que tinha no céu junto ao Pai para viver por mim e me salvar. Agora é uma troca. Eu abandono a minha vida para viver para Ele, fazendo a vontade dEle. Quanto ao verso 28, se cumpre nos primeiros versos do capítulo seguinte, e também em Apocalipse, quando João vê Jesus vindo em seu reino. É importante dizer também, né, que ele fala que muitos dos que ali estavam, né, não morreriam até ver Jesus vir em seu reino. A gente vê que João teve essa visão da Santa Cidade, né, a volta de Jesus, mas a Bíblia também ela não relata tudo, né? Por exemplo, a Bíblia fala das filhas de Filipe, mas não relata nenhuma profecia das filhas de Filipe. E, no entanto, elas podem, ou outros profetas ali da época, podem ter tido também a visão de Jesus voltando nas nuvens do céu, como Paulo também profetiza, né? Lá em Coríntios, lá em Tessalonicenses, sobre a volta de Jesus, né? Obviamente, ele também deve ter tido uma visão também da volta de Jesus para profetizar com tamanha clareza e autoridade. Peço que você, se é inscrito no canal, curta, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e também, se você não é inscrito, por favor se inscreva, não custa nada. E são esses mecanismos, né, a inscrição, o compartilhamento, a curtida, e que torna o canal relevante no YouTube, e assim
o YouTube ele indica o canal a mais usuários e assim nós vamos pregando a verdade do Evangelho Eterno. Aqui no canal temos várias outras playlists falando também sobre o santuário, por exemplo, muito importante, e também sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. Também temos alguns sermões, vídeos curtos, outros sermões também ao vivo, tudo para a honra e glória de Deus. E se você quiser apoiar também o canal financeiramente, o Pix estará na descrição do vídeo e passa aqui também, já deve estar passando também aqui na tela, 81996448763. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.